Muito bem. Nesse bloco agora, nós vamos começar a falar dos segurados. Tema importante demais, porque não tem como depois a gente falar sobre custeio, sobre benefícios, se a gente não souber exatamente identificar e diferenciar os segurados. Se eu não souber identificar o que é um facultativo, o que é um especial, o que é um contribuinte individual, eu não vou conseguir resolver as questões de benefício, não vou conseguir resolver as questões de custeio, ou questões de carência, ou questões de período de graça. Portanto, vai ser muito difícil conseguir entender a continuação da matéria se a gente não estiver bem afiado na questão dos segurados. Então, fica bem atento, a gente vai começar falando um pouquinho das regras gerais aí de seguridade e vamos já, na sequência, falar de segurados. Então, vamos juntos? Vamos lá. O que é previdência social? Previdência social. Previdência é um seguro social, como nós falamos anteriormente, é como se fosse um seguro de automóvel que eu faço sem querer utilizá-lo. Por quê? Porque vai ser em algum momento de dificuldade que eu vou utilizá-lo. Previdência é seguro social mediante contribuição e serve, via de regra, para substituir a renda do trabalhador quando da perda ou até mesmo redução da sua capacidade laborativa. Isso é doutrina previdenciária, tá? É um seguro social mediante contribuição, é obrigatório, é contributivo, para substituir a renda do trabalhador quando ele perde ou tem redução na sua capacidade laborativa. Aí nós colocamos aqui a cobertura da previdência social. Perda da capacidade de trabalho em decorrência de. Aí colocamos aqui, olha, gravidez, acidente, condição de doença, de reclusão, idade avançada, morte. Aí, por exemplo, na gravidez é um risco social, e que é garantido através do salário maternidade, assim como a morte é outro risco social que é garantido, no caso, para os dependentes, na questão da pensão por morte. Então observa que aqui nós colocamos aqui só para a gente perceber que os riscos sociais vão desde antes do nascimento até após a morte. Portanto, a Previdência Social cobre todos os riscos previstos, aquela tal da universalidade da cobertura e do atendimento. Sistemas de previdência social. Aí nós temos lá, começar a falar aqui das formas de organização do seguro previdenciário. Como que eu vou fazer para angariar fundos para exatamente poder garantir o pagamento desses benefícios? Aí nós temos hoje basicamente três regimes ou três formas de organização do seguro previdenciário. A chamada repartição simples, que é a grande maioria existente no Brasil hoje, que é um pacto social entre gerações, onde ativos financiam inativos. A gente já colocou isso anteriormente, em que eu tenho lá um ativo financiando, contribuindo para um caixa comum, e esse caixa comum vai também financiar o pagamento de benefícios aos inativos. Esse aqui é o ativo, esses dois aqui são inativos, por exemplo, uma pensão por morte, um pensionista por morte, um aposentado, que só vão ter garantia desse benefício também porque vai haver essa repartição simples, em que, no regime de caixa, um ativo financia o pagamento ou ajuda a financiar o pagamento de benefícios a inativos. Aí nós temos lá como exemplo o Brasil, Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Espanha, seguem o regime de repartição simples, com seus diferenciais, com as suas características próprias, mas esses países também utilizam o regime de caixa. Capitalização. Aqui no regime de repartição simples, eu contribuo, mas eu não sei exatamente quanto que eu vou receber no futuro. No regime de capitalização, já é um recebimento certo. Eu já sei o quanto que eu vou receber, porque eu vou contribuir exatamente com essa perspectiva futura. Eu vou lá e faço, por exemplo, um regime de previdência privada. Eu estou capitalizando o meu próprio benefício. Na repartição simples, é uma ideia de sociedade. Eu contribuo em função da sociedade. Na capitalização, eu contribuo em função de mim. Cada indivíduo financia a sua própria aposentadoria a partir de uma formação de poupança individual. Por exemplo, o Chile se utiliza do regime de capitalização, em que cada um contribui com a própria aposentadoria e não o regime de caixa, o regime de repartição, o regime de solidariedade, conforme é visto no Brasil. E a outra forma é
do regime misto. Combinação de dois pilares obrigatórios, um básico, que aí vamos pensar no RGPS, regime geral, de repartição, e outro complementar, de capitalização. Aí, como exemplo, a Argentina, o Uruguai e também o Brasil. Até o teto da Previdência, o regime é simples. Tá? Até o teto da Previdência, o regime é simples. Agora, acima do teto, eu posso ter a minha aposentadoria pelo RGPS, aí eu vou contribuir, por exemplo, até o teto, mas eu quero ganhar além do teto da Previdência, que aqui em 2015 está beirando R$ 4.800. Agora, eu posso também contribuir para um regime complementar. Esse regime complementar vai me ajudar a receber além do teto. Esse regime complementar vai ser exatamente a composição desse regime misto, em que eu contribuo para o regime geral de previdência social até o teto na repartição simples. E aí, no regime de caixa. E aí, no regime complementar, eu formo o meu regime misto e vou superar o teto. Até o teto, regime simples. Acima do teto, regime misto. Aí nós temos hoje, no Brasil, basicamente, no caso aqui, vamos pensar em termos de prova para o INSS, sobretudo, nós temos basicamente o que a gente vai chamar de regime geral de previdência social, que a Constituição vai versar sobre ele, sobretudo do artigo 194 a 204 da Constituição Federal, sobretudo nesses artigos, e nós temos também o regime próprio de previdência social, este alcançando os servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Temos também os militares, mas os militares eles vão seguir regras próprias, eles têm regras específicas que não entram nem na regra do RGPS, dos seletistas, e nem na regra dos RPPS, dos servidores públicos. O RPPS, eu coloquei lá, são regimes próprios de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quem se enquadra? Aqueles que não são militares, aqueles que não são agentes políticos eletivos, aqueles que são excluídos do RGPS, nós vamos colocar aqui que regra geral, via de regra, serão submetidos ao regime próprio de previdência social. Especificamente, estamos falando dos servidores públicos, portanto, aqueles ocupantes de cargos efetivos. Ocupante de cargos efetivos, ingresso por forma de concurso público, por via de concurso público. Aí, funcionários públicos estatutários, são aqueles submetidos ao RPPS, servidores estatutários, obrigatório, é um regime obrigatório, ele é público, também é contributivo, ele é público, tanto nos níveis federal, estadual, municipal, benefício definido e admite fundo de previdência complementar. Hoje a União, por exemplo, ela tem o regime próprio dos servidores públicos da União, regido lá pelo 812, que vai ter um teto de aposentadoria. Mas o servidor pode voluntariamente também optar por um regime complementar administrado pela própria União, administrado pelo governo federal. E aqui nós colocamos, aqui abaixo, repartição simples, capitalização em alguns estados e municípios. Alguns estados optam apenas pela repartição simples, outros optam pelo sistema de capitalização somado à repartição simples, que é aquele regime misto que nós falamos aí anteriormente. Estrutura do Ministério da Previdência Social. Nós vimos que a administração da Previdência ela é quadripartite. Tá? O que é esse quadripartite? Lembra? Dele participam os empregadores, os empregados, o governo e os aposentados. Tá? Diz que será em forma de órgãos colegiados. E que órgãos colegiados são esses? Conselho Nacional de Previdência Social, Conselho de Recursos da Previdência Social, Conselho Nacional de Previdência Complementar, aquele regime que vai além do teto da Previdência, e a Câmara de Recursos da Previdência
complementar. Nós vamos ter um momento mais à frente em que nós vamos fazer um mapinha da estrutura e nós vamos citar, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses órgãos. Claro que a gente não está com a pretensão aqui de ficar meia hora falando de cada um deles, até porque não vai cair em prova, com certeza. Mas é interessante, é importante que a gente cite, que a gente depois dê uma olhadinha em cada um desses, apenas na composição e nas suas competências. Mas vamos deixar isso mais para frente, tá? As matérias que são mais importantes, a gente vai começar trabalhando primeiro para a gente poder ter mais tempo para fazer exercício delas. Então, vamos para frente. Esse aqui é importantíssimo. Dentro da estrutura da Previdência, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. A criação veio em 27 de junho de 1990. A estrutura regimental, quer dizer, o regimento do INSS, veio em agosto de 2009, por incrível que pareça, no decreto 6934. E quem é o INSS? É uma autarquia federal, portanto tem regime autárquico, regime de direito público, vinculada, não subordinada, mas vinculada ao Ministério da Previdência Social, tem por finalidade promover o reconhecimento pela Previdência Social de direito ao recebimento de benefícios por ela administrados, assegurando agilidade, comodidade aos seus usuários e ampliação do controle social. E essa comunidade hoje ela já começa a ser uma realidade, né? Lógico, muito incipiente, mas hoje você pega o telefone, diz que é 135, você pode, por exemplo, agendar a perícia e outras situações também, tirar dúvidas e etc. Pela internet você também pode resolver algumas situações. Então essa agilidade já começa aí a ser uma realidade. Vamos pensar que o Brasil tem quase 60 milhões de pessoas aí que, de alguma maneira, direta ou indireta, vão necessitar de algum serviço, de algum benefício do INSS. Então, não é um serviço muito simples. Você que vai entrar lá, vai ser servidor lá em breve, não é um serviço simples. Realmente é um órgão que você tem, é uma autarquia que você tem que tirar o chapéu para ela. A aplicação das normas previdenciárias. Especificamente, na aplicação das normas da legislação previdenciária, e mais amplamente da Seguridade Social, Saúde, Assistência e Previdência, devem ser obedecidas orientações e diretrizes expostas que se destinam à aplicação das leis em gerais. Em relação à vigência das normas previdenciárias, a vigência no tempo. No tocante à legislação da Seguridade Social, temos que as contribuições sociais, aquela, por exemplo, sobre a folha de pagamento, sobre a folha de salário, aquela, por exemplo, sobre o lucro das empresas, receita ou faturamento, somente poderão ser exigidas após o decurso de 90 dias da publicação da lei que as instituir ou modificar. Essa vigência é da chamada anterioridade nonagesimal. Anterioridade nonagesimal. Observa que a Constituição fala no 150, terceiro, sobre o princípio da anterioridade. O que é o princípio da anterioridade? Anterioridade é aquele princípio que se aplica ao direito tributário em que você só poderá cobrar um novo tributo ou majorá-lo alterando ou majorando num exercício, mas somente podendo cobrar no outro exercício. Exemplo, eu crio um imposto novo no mês de agosto de 2016. Eu só vou poder, por conta da anterioridade, só vou poder começar a cobrá-lo no exercício de 2017, portanto, a partir de janeiro de 2017. Porém, quando eu me refiro à anterioridade nonagesimal, independente do exercício, eu só posso começar a cobrar uma nova contribuição social, aí vamos pensar em previdência, num período mínimo de 90 dias. Aí, se eu instituir uma contribuição social nova em relação à Previdência em 1º de agosto de 2016, 1º de agosto, 1º de setembro, outubro e novembro, eu só poderei cobrar a partir do dia 1º de novembro. Portanto, dentro do mesmo exercício, mas obedecendo o prazo mínimo de 90 dias. Repetindo, a anterioridade não se aplica no direito previdenciário, no que diz respeito à criação de contribuição social. O que se aplica é a anterioridade nonagesimal, mesmo que dentro do mesmo exercício eu só poderei cobrar após 90 dias da criação de uma contribuição social nova. Muito cuidado, porque tem questões, a gente vai fazer uma mais à frente, que diz o seguinte: uma contribuição social nova poderá ser cobrada, ele pergunta sobre a regra, poderá ser cobrada no ano seguinte. Não é isso que a regra diz.
essa questão está errada. A gente vai ver depois, no gabarito definitivo, saiu como errada e realmente está errada. Porque se a ideia fosse que poderá ser cobrada no ano seguinte, eu crio uma contribuição social nova em 15 de dezembro de 2016. Se a regra fosse podendo cobrar no ano seguinte, no dia 1º de janeiro do ano seguinte já poderia cobrar. Não é. A regra não é poder cobrar no ano seguinte, a regra é poder cobrar 90 dias após a publicação da lei que criou a nova contribuição social. Ficou claro? Vamos para a tela? Relativamente aos benefícios, admite-se a incidência de norma mais favorável trazida pela lei nova. Trata-se da retroação benéfica, que só pode abranger, todavia, os fatos pendentes, as situações ainda não resolvidas juridicamente. Então, surge uma nova lei, uma nova regra que seja mais favorável, ela vai poder ter retroação benéfica, mas apenas sobre fatos pendentes, as situações ainda não resolvidas juridicamente. Então, se há uma situação jurídica relativa à Previdência que não tem norma específica, se surge uma nova norma que seja favorável a essa situação, favorável a esse beneficiário ou a esse segurado, eu vou decidir em favor dele. Relativamente aos benefícios, admite-se a incidência de norma mais favorável trazida pela lei nova. Trata-se da retroação benéfica, que só pode abranger, todavia, os fatos pendentes, aqueles já resolvidos não. Os fatos pendentes, as situações ainda não resolvidas juridicamente. Vamos para frente. Legislação previdenciária, vimos agora a vigência no tempo, falamos de anterioridade nonagesimal, falamos de uma lei nova trazendo benefícios aos segurados sobre fatos pendentes, fatos ainda não resolvidos. E vamos agora ver a questão da vigência no espaço, não mais no tempo, agora no espaço. Prevalece nesse âmbito o princípio da territorialidade. A legislação previdenciária estende-se pelo território brasileiro, não alcançando outros países. Porém, em certos casos, pode extrapolar as nossas fronteiras, como sucede em relação a brasileiros que trabalham no exterior para sucursal ou agência de empresa nacional ou com empresas brasileiras domiciliadas no exterior. Perceberam? Eu tenho aqui um brasileiro. Esse brasileiro, ele trabalha no exterior. Trabalha no exterior aonde? Em uma sucursal de empresa brasileira, Embraer, por exemplo, de uma empresa brasileira. Esse brasileiro que trabalha no exterior, numa sucursal de empresa brasileira, a Embraer, por exemplo, esse brasileiro, ele será um RGPS. Ele será abrigado, sim, pelas legislações previdenciárias brasileiras, desde que ele não seja submetido a nenhum tipo de regime previdenciário local. Então, vigência no espaço, o regime previdenciário brasileiro estende só pelo território brasileiro, exceto no caso de brasileiros que trabalham no exterior para empresas brasileiras, ou agência de empresa nacional, ou com empresas brasileiras domiciliadas no exterior. Mesmo sendo no exterior, como é sucursal de empresa brasileira, ele será RGPS, ele será atingido pela legislação previdenciária brasileira. Segurados do regime geral de previdência social, segurados do RGPS. Quem são os segurados obrigatórios? E aí, aqui embaixo, a gente ainda vai falar deles, quem são eles, e aí colocou aqui que existe ainda a categoria dos segurados facultativos. A regra é que os segurados da Previdência, eles são obrigatórios. Por quê? Porque o RGPS, a gente já falou, já viu, vamos ver mais, ele é um regime obrigatório. E ele é um regime contributivo. Ele é obrigatório e ele é contributivo. Agora observa, se eu trabalho, eu recebo. Se eu recebo, eu contribuo de maneira obrigatória. Mas existe aquela categoria dos segurados que não são obrigados a contribuir. Aquela dona de casa, aquele estudante, por exemplo. Esses são os facultativos. Vamos olhá-los melhor? Vamos lá. Vamos apagar aqui. Quem são os obrigatórios? Aí eu coloquei lá. São os empregados, são os empregados domésticos, são os trabalhadores avulsos, nós vamos ver um a um daqui a pouco, são os contribuintes individuais,
Quem são os individuais? São os autônomos, os empresários, e são os segurados especiais. Esses são aqueles que obrigatoriamente contribuem. Exceção aí são os facultativos. Então, repetindo, quem são os segurados obrigatórios? São os empregados domésticos, os trabalhadores avulsos, os contribuintes individuais, que são os autônomos e os empresários, e os segurados especiais, aqueles que, em regra, trabalham em regime familiar, que a gente vai olhar daqui a pouquinho. Segurado obrigatório. É todo trabalhador urbano ou rural que exerce atividade remunerada vinculada ao regime geral de previdência social. Aquele que, pessoa física, pessoa jurídica não é segurada. Aquele que, pessoa física, presta serviço à empresa de caráter não eventual, portanto, aquela pessoa que vem, faz um serviço hoje, volta daqui a 15 dias, e que esse caráter não eventual gera subordinação e é remunerado. Portanto, gera também remuneração. Então, o segurado obrigatório, aquele segurado chamado de empregado, é aquele pessoa física que presta serviço a uma empresa em caráter não eventual, por isso mesmo vai gerar subordinação com essa empresa, tá? Ele pode, via de regra, ser demitido dessa empresa, por exemplo, ser suspenso dessa empresa, por exemplo, e remunerado. Segurados empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração, portanto ele não recebe diária, recebe uma remuneração, subordinação à pessoa ou à família no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos e uma alteração recente, por mais de 2 dias por semana. Vai alguém trabalhar lá em casa. Essa pessoa vai trabalhar lá em casa 2 vezes por semana. Ela vai na segunda, lava roupa, passa roupa, me ajuda lá em casa, faz uma comida. Aí na sexta-feira ela volta, dá uma faxina na casa. Muito bem, ela faz diária lá em casa. Ela não é empregada doméstica. Já aquela pessoa que vai 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes por semana, ela vai gerar uma situação de caráter não eventual. Ela vai trabalhar numa casa, numa residência, sem finalidade lucrativa. A família não está contratando aquela pessoa para ter lucro, mas só para ajudar em casa. Tá? E, portanto, como ela trabalha mais 2 vezes por semana, ela vai ter subordinação, vai ser remunerada, vai ter vínculo, vai ter assiduidade, ela é quadrada, sim, nesse caso, como empregada ou empregado doméstico. Vamos voltar para a tela? Exemplo, o empregado doméstico, aquela pessoa que vai nos ajudar nos serviços de casa. O motorista particular é o motorista particular do dono da casa, ou da dona da casa, ou do filho, para levá-lo na escola. Não é motorista particular da empresa, esse é segurado empregado. O jardineiro, o caseiro, a governanta, o mordomo, o piloto particular. É aquele piloto particular que leva o cantor sertanejo para os shows? Esse não, tá? Esse não. Esse é o empregado, é o segurado empregado. É aquele piloto particular que leva a família para a fazenda, né? Que leva a família para viajar, para passear. Esse sim é um empregado segurado, empregado doméstico. A enfermeira particular, entre outros, são classificados aí como empregado doméstico. Atividade de natureza contínua, remunerada, subordinada à pessoa ou família, âmbito residencial, atividade sem fim lucrativo e por mais de 2 dias por semana. Esses são os chamados empregados domésticos, que vão ter regras aí idênticas à dos empregados, à dos segurados empregados. Trabalhador avulso. Quem é esse filho de Deus? É o trabalhador que, sindicalizado ou não, contratado mediante intermediação obrigatória de sindicato de categoria, ou quando se tratar de atividade portuária do órgão gestor de mão de obra, OGMO, presta serviço de natureza urbana ou rural, sem vínculo empregatício permanente a diversas empresas. Eu vou colocar aqui como exemplo carregador de malas. O carregador de malas, no caso do porto. Quando você chega de uma
de uma viagem ou está no meio de uma viagem, que você chega no porto, tem aquelas pessoas que ficam próximas ali aos navios, aguardando para carregar as malas das pessoas e recebem por isso, tá? Ou para retirar bagagem, para retirar mercadorias de dentro do navio e recebem por isso. Recebem diretamente, porque a nova lei dos portos ela permite que o pagamento seja feito direto a esse trabalhador, ou ele recebe por intermédio do órgão gestor de mão de obras. Esse órgão gestor de mão de obras pode ser contratado para fornecer lá 200, 50, 2, 40, tantas quantas mãos de obra forem necessárias, e depois esse órgão gestor de mão de obras ele vai repassar o pagamento do trabalhador. O estivador também é um outro exemplo aí de trabalhador avulso, sindicalizado ou não, tem a sua mão de obra intermediada obrigatoriamente por um sindicato ou por um órgão gestor de mão de obra, quando for uma atividade portuária, e presta serviço de natureza urbana ou rural, sem vínculo empregatício permanente a diversas empresas. Vamos pensar que cada navio que chega é uma empresa diferente em princípio. Vamos para frente. Pressupostos básicos do trabalhador avulso. A intermediação obrigatória, mas vamos lembrar o seguinte, repito, a nova lei dos portos, ela permite que o pagamento do serviço feito por carregadores de mar, estivadores, etc., seja feito diretamente ao trabalhador, tá? Ao trabalhador. O órgão gestor de mão de obra está previsto lá na lei dos portos como sendo um órgão intermediador de mão de obra portuária, porém abrindo aquela brecha de possibilidade de contratação direta. Ou o sindicato de categoria para as demais categorias, como, por exemplo, você vai contratar uma ou duas ou 10, quantas pessoas forem, para lhe ajudar na colheita, lá por 10 dias, por 15 dias. Aí você chega lá no sindicato do município, do estado, e você vai contratar essa mão de obra. Intermediação de mão de obra por intermédio de um sindicato. Segurado, outra modalidade, segurado, contribuinte individual. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual, urbano ou rural, em caráter eventual, a uma pessoa ou mais empresas, sem relação de emprego. Isso é importantíssimo, contribuinte individual, sem relação de emprego. Exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Aí vamos colocar aqui, como exemplo de contribuinte individual, o árbitro de futebol. O árbitro de futebol e seus auxiliares. Outro exemplo, o síndico. Desde que esse síndico seja remunerado e entende como remuneração o pagamento mensal ou a isenção de taxa de condomínio, ou a isenção de taxa de condomínio, a taxa condominial, que é uma espécie de remuneração para efeito previdenciário. Então, aquele filho de Deus, árbitro de futebol, ele é um contribuinte individual. Aquele síndico remunerado, ele também é um contribuinte individual. É um obrigatório? Sim, é um segurado obrigatório. Quem recebe, contribui. Quem recebe, contribui. Vamos para frente. Há também o contribuinte individual, prestador de serviço, que é a pessoa física que presta serviços à pessoa jurídica ou à cooperativa. Observa que, anteriormente, nós falamos aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Agora, é aquela pessoa que presta serviço, a pessoa física que presta serviço à pessoa jurídica ou à cooperativa. Cooperativa aqui, tanto faz de serviço ou de produção, tanto faz, de serviço ou de produção. Exemplo de contribuinte individual. O empresário, aquela pessoa que tem, por exemplo, um consultório de dentista, que tem um escritório de advocacia, ele é um segurado, contribuinte individual. É obrigatório? Claro, quem recebe contribui. Trabalhador por conta própria, o vendedor, a manicure, a costureira, a cabeleireira, o professor particular, o empreendedor individual e etc. Dona de casa entraria aí? 3 segundos para você pensar.
Claro que não, né? Por quê? Porque ela não é trabalhadora por conta própria, ela não recebe na condição de dona de casa, ela seria o quê? Uma contribuinte facultativa, uma segurada facultativa. O empregador rural, pessoa física, o produtor rural, ele é um contribuinte individual. Dirigente de sociedade civil e síndico remunerado, contribuinte individual, ministro de confissão religiosa, entra padre, pastor e assemelhados, aí vamos entrar rabino, etc. Cooperado de cooperativa de produção ou de trabalho. Diarista urbano ou rural, ele é contribuinte individual. Ah, mas e se trabalha 3, 4 dias por semana na mesma casa? Aí já não é mais diarista, aí já é segurado, empregado doméstico. O garimpeiro também é contribuinte individual, dentre outros. Segurado, microempreendedor individual, que é o famoso MEI. É o empresário individual que atende cumulativamente as seguintes condições. Tem auferido receita bruta acumulada no ano calendário anterior de até R$60 mil. Portanto, ele teve como receita bruta, como faturamento, R$60 mil. Vamos pensar aqui em faturamento, não é a mesma coisa, mas vamos pensar em faturamento, R$60 mil no ano anterior. Seja optante pelo Simples Nacional a partir de 2009. Para ser considerado microempreendedor individual, ele não participa de outra empresa como titular, nem como sócio, nem como administrador, e ele não contrata mais do que um empregado. Tá? Então ele pode ter empregado? Pode, não mais que um empregado para ser considerado como microempreendedor individual. Porém, a gente vai ver no próximo bloco que ele não vai ter direito aí a todos os benefícios prestados pela Previdência. Muita informação, né? Então vamos dar uma parada agora para você deglutir as informações, colocar na sua cabeça e volta daqui a pouco para a gente continuar, porque tem muita coisa para estudar, tá bom? Um abraço.